Olá, paz do Senhor Jesus. Neste momento eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa que se encontra no livro do profeta Joel, profeta menor, no capítulo 1, versículo 10, que diz assim: O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o vinho se secou, o óleo falta. Joel, esse jovem, tem a responsabilidade de falar acerca da palavra de Deus. Deus usa a vida desse profeta menor para falar à nação de Israel, ao reino do norte, ao reino do sul, a Judá e a Jerusalém, para que eles pudessem ver, ouvir e entender aquilo que Deus haveria de fazer aquela nação. Joel, filho de Petuel, ele vai receber uma dura palavra, a qual ele tem que anunciar para os anciões, para os sacerdotes, para os moradores da terra, porque os moradores da terra, os anciões, os sacerdotes, eles haviam se afastado do seu Deus, eles haviam afastado-se das leis do Senhor, de toda a liturgia do culto. Tudo isso porque eles estavam vivendo tempo de fartura, tudo isso porque eles estavam vivendo tempo de bonança, e fez com que o seu Deus fosse esquecido. Mas Deus, ele sempre usa um método, ele sempre vai usar alguma coisa para trazer o seu povo de volta para si, para trazer os seus escolhidos para perto de si. E não se espante quando Deus usar situações que pareçam ser absurdas, que pareça não ser coisa de um Deus amoroso. E o que Deus vai usar para trazer o povo de volta vai ser uma catástrofe por meio dos gafanhotos. Deus vai enviar uma praga de gafanhoto em 4 estágios, no qual eles vão consumir toda a lavoura da terra, vão destruir todo o campo, tudo aquilo que as pessoas estavam tendo como fartura. Deus iria tirar, porque quando nós estamos vivendo dentro do nosso quadrado, dentro daquilo que nos traz conforto, tendemos a nos afastar do Senhor, tendemos a ficar longe de Deus e das coisas que são do Senhor. Então Deus, ele sempre vai tirar aquilo que está fazendo com que nós venhamos a nos distanciar dele, que está causando esfriamento, que está causando apostasia, que está fazendo com que nós nos distanciemos da obra do Senhor. Deus, ele sempre vai tirar essas coisas que nos impedem de avançar, de corrermos para perto dele. E é isso que Deus vai fazer. Ele vai agir bem no lugar onde as pessoas estão bem, onde as pessoas estão em paz, onde as pessoas estão satisfeitas. Porque essa fartura, essa abundância causou no povo de Israel uma insensibilidade quanto às coisas espirituais. Causou aos sacerdotes uma falta de discernimento. O povo, eles estavam tão acomodados, estavam convivendo com o pecado das nações, estavam convivendo com o pecado do mundo. E eles não tinham sensibilidade de que aquilo estava ofendendo a santidade de Deus. Eles estavam se embriagando. Eles haviam esquecido da palavra de Deus. Eles não estavam sendo luzes. Eles não estavam sendo sal. Eles não estavam anunciando a palavra do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. Então Deus, ele vai usar uma praga. Ele vai usar um grupo de praga para que assim destruísse toda uma nação, toda uma lavoura, um exército, como o próprio Joel irá chamar, para que fosse destruído toda a lavoura daquele lugar. No versículo 4 vai dizer que o que ficou da largata o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu
o pulgão. Esse acontecimento foi tão grande que iria marcar aquela geração, porque o poder monetário, o poder econômico iria quebrar. O poder espiritual já estava quebrado, né? A nação ali no contexto espiritual já estava desviada. Então Deus iria focar naquilo que o povo estava se envaidecendo. Então, isso ia ser tão marcante que o que Joel diz é que deveria ser feita uma narração a vossos filhos e os vossos filhos a seus filhos. Então ele vai dizer que isso vai ser tão marcante. Ele ainda pergunta: aconteceu isso no dia dos vossos pais? Para você ver o tamanho da gravidade do que iria acontecer. Então, Joel, ele tem essa dura palavra para anunciar a nação de Israel. Aí você pode se perguntar: mas Deus, ele usa praga, ele usa algo tão grave assim para fazer com que o povo torne para si? Sim, Deus, ele usa esses métodos. Ele usa muitos métodos para que o povo possa se voltar para ele. Há uma passagem muito conhecida em 2 Crônicas, no capítulo 7. E eu quero ler ela nesse momento. No capítulo 7, o versículo é o 13. E Deus diz assim: se eu cerrar os céus, ele que está falando, se ele cerrasse os céus e não houvesse chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então veja bem, Deus iria usar esses métodos para que o povo fosse despertado. Ele iria mandar, ele iria cerrar os céus para que não houvesse chuva e assim as lavouras viessem a não produzir. Ele iria ordenar aos gafanhotos, e foi o que ele fez no contexto de Joel, para consumir toda a terra. E ainda assim ele poderia enviar praga ou pragas entre o seu povo. Tudo isso para que o povo despertasse, tudo isso para que o povo viesse a se arrepender do seu estado espiritual, viesse se arrepender da sua vida mundana, viesse se arrepender da vida a qual estava levando. Tudo isso para que o povo tornasse para junto do seu Deus, para que se apegasse com Ele e vivesse um relacionamento sério, para que entendesse que a palavra de Deus é a única fonte na qual pode alimentar o homem verdadeiramente. Então Deus, ele usa métodos para trazer o seu povo para perto dele. E foi isso que ele fez, porque os sacerdotes estavam desviados do caminho do Senhor, estavam negligenciando a lei e a palavra, as coisas que Deus havia entregado em suas mãos. E o versículo qual eu li, o versículo 10, diz que o campo está assolado, diz que a terra está triste. Então, veja bem como foi poderoso, como foi grande isso, essa praga que causou um assolamento no campo e que entristeceu toda a terra. Nós estamos vivendo um período muito difícil, que é essa pandemia. Nós temos visto muitas pessoas que estão perecendo, que estão sendo acometidas pela Covid, estão vindo a perder as suas vidas. Pessoas famosas, pessoas não famosas, mas que estão sendo alcançadas e estão tendo a sua vida ceifada. Eu acho que é momento de nós pararmos para analisar se tudo isso que está acontecendo não é o Senhor nos chamando para mais perto dele, se não é o Senhor nos chamando para que nós voltemos ao caminho dele. Eu acredito que Deus está nos convocando
para um novo tempo. Ele está nos despertando para que possamos voltar para junto dele, porque algo grande vai acontecer, algo em breve vai acontecer. E você está preparado para as coisas que vão acontecer? Os sacerdotes, eles haviam se desviado da palavra de Deus. Eles estavam distantes daquilo que Deus havia entregado, confiado em suas mãos. Eles não estavam exercendo de maneira eficaz aquilo que Deus esperava deles. E esse versículo, ele trata disso, versículo 10, porque Deus, ele fala no mundo, nas coisas materiais, para que nós possamos entender no mundo espiritual. E o versículo continua dizendo assim: porque o trigo está destruído. Quando nós vemos o trigo, nós lembramos que o trigo ele faz a farinha, ele faz o pão, e tudo isso aponta para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela estava sendo negligenciada, ela estava sendo destruída, porque não estavam dando crédito à palavra de Deus, não estavam ensinando a palavra de Deus, não estavam tendo visão acerca das coisas espirituais. Os sacerdotes não estavam tendo visões acerca das coisas que são de Deus. E a Bíblia diz que, não havendo visão, o povo se corrompe. O povo estava todos corrompidos por causa de que os sacerdotes não estavam tendo visão acerca das coisas de Deus. Não estavam tendo revelações, e a palavra estava destruída, a palavra estava sendo negligenciada. Nós estamos vendo isso também nos dias atuais, o qual nós estamos vivendo. As pessoas não dão crédito à palavra de Deus. As pessoas não confiam mais na palavra de Deus. As pessoas não examinam a palavra de Deus. As pessoas não confiam na palavra de Deus. As pessoas não buscam mais conhecer a palavra de Deus. Os sacerdotes estão manipulando a palavra de Deus. Os pastores, os pregadores estão distorcendo a palavra de Deus, estão destruindo a palavra de Deus. E Deus, Ele espera que nós venhamos a nos arrepender por estarmos negligenciando, destruindo a palavra de Deus. Mas não foi só isso. O texto vai dizer que o vinho se secou. O vinho fala da alegria. O vinho fala da felicidade. E porque o trigo ou a palavra está destruída, não há mais alegria. Não há mais felicidades. Não há mais, prazer em ouvir a palavra de Deus. As pessoas não recebem mais aquele ânimo quando ouvem a palavra de Deus, porque temos visto pessoas que estão destruindo a palavra de Deus. E a palavra de Joel era para os líderes, era para que o povo viesse a se arrepender. Era para que o povo entendesse que sem arrependimento não há derramamento. E o povo precisava se arrepender. Porque primeiro, a palavra estava sendo destruída. A alegria havia se secado. E o óleo faltava. A unção. A unção para ungir, para levantar pessoas. A unção para ministrar a palavra de Deus. A unção para provocar o milagre. A unção para fazer com que as pessoas que tivessem sido oprimidas viessem a ser libertas. Tudo isso por causa da negligência à palavra de Deus. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Voltar para perto do Senhor. Observar todas as situações que estão acontecendo ao nosso redor e entendermos se isso é espiritual ou não. Se aquilo que está acontecendo, Deus está querendo falar conosco ou não. Você tem parado para analisar todas essas situações, todos esses acontecimentos, todas essas coisas que estão acontecendo pelo mundo todo? Se não é Deus despertando o seu povo ou chamando o seu povo a um despertamento.
Porque Deus provoca toda essa situação. Sabe para quê? Para quê? Para que os sacerdotes eles pudessem voltar a chorar, a gemer. Para que os ministros do altar eles pudessem se derramar aos pés do Senhor gemendo. Para que houvesse um arrependimento tão grande que se vestisse de pano de saco. Deus, Ele nos ensina que sem arrependimento não há derramamento. E quantas vezes nós não estamos aí querendo que Deus derrame o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas? E é uma promessa do derramado do Espírito Santo, mas Ele vai dizer, sem arrependimento, sem quebrantamento, não há derramamento. Não há derramamento. Então Ele vai dizer assim no capítulo 2, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. E ainda no versículo 12 do capítulo 2 ele diz, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Veja qual é o conselho que Deus dá por meio do profeta Joel, a nação que havia se afastado, que havia se esfriado. Era para que eles se convertessem, era para que eles mudassem a rota a qual eles estavam vivendo. Era para que eles largassem a direção a qual eles estavam indo e fizessem a conversão. Mas não era só virar o caminho. Era virar o caminho e se entregar de todo o coração ao Senhor. Era se arrepender, era entender que Deus, Ele governa. E Ele precisa sim governar as nossas vidas, para que estejamos debaixo da vontade do Senhor. E o texto diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O coração, ele procede às saídas para a vida. O coração é onde está o centro das emoções. O coração é onde está o que nós precisamos para que tenhamos vida. O coração está ali toda, sabe, a vida do homem. Porque se o coração parar de bombear o sangue, o homem já era. E quando ele diz assim, convertei-vos a mim de todo o coração, ele está dizendo, entregue a mim a sua vida totalmente. Entregue a mim a sua vida e não se preocupe com nada. Lance ela em minhas mãos e você vai ver o que é que eu vou fazer. Então se converta, mas não só mude de rota. Não só mude de rota, mas entregue a mim a sua vida. E é o tempo de nós mudarmos a nossa rota. É tempo de nós mudarmos as nossas vidas. É tempo de nós mudarmos a nossa mente. Foi isso que Jesus começou a pregar, foi isso que João começou a pregar. Arrependei-vos e crede que é chegado o reino de Deus. A palavra ali é metanoel, é mudança de mente, mudança de pensamento. É mudança na nossa vida. João começa a pregar dizendo, arrependam-se e credes que é chegado o reino de Deus. E as pessoas perguntam, como é que nós podemos mudar? Como é que nós podemos nos arrepender? Ele vai dizer que aquele que tem 2 túnicas, dê uma para aqueles que não têm. Aquele que tem muito, dê para aqueles que não têm nada. O que ele está dizendo é, mudem a forma de pensar, porque o reino de Deus está chegando. E você precisa mudar a forma de você pensar.
Você precisa mudar a forma de você pensar para que você possa viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Você precisa mudar a sua vida para que algo novo venha acontecer. Você precisa se entregar por completo. Você precisa entender que sem arrependimento, sem quebrantamento, não há derramamento. Não há derramamento. Sem arrependimento não há derramamento. E Deus, Ele quer derramar sobre a sua vida. Deus, Ele quer derramar a abundância do Espírito sobre você. Então é tempo de nós chorarmos entre o pórtico e o altar. É tempo de nós nos humilharmos na presença de Deus. É tempo de nós nos cingirmos, nos humilharmos com choro, com pranto. É hora de nós voltarmos para o Senhor, porque Ele está pronto para nos receber. É hora de nos convertermos a Ele de todo o coração. E entendermos que é já a última hora. E Deus nos chama para perto dEle, para estar com Ele, para vivermos aquilo que Ele tem preparado para nós. Deus, Ele chama você. Não seja negligente com as coisas que Deus tem confiado a você. Não seja negligente com a palavra a qual gera vida nas pessoas. Não interprete a palavra a partir do seu intelecto, mas interprete a palavra a partir do Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que a letra é Espírito. É Espírito e vida. Então, passe a ver vida na palavra de Deus, porque ela gera vida e vida com abundância. Ela transforma o homem, ela liberta o perdido cativo. Então não seja negligente com a palavra de Deus. Não seja negligente com aquilo que Deus confiou a você. É hora de despertar. É hora de voltar a fazer aquilo que há muito tempo você não faz. É hora de chorar diante de Deus. É hora de se derramar aos pés do Senhor. É hora de se deixar ser tocado. É hora de se deixar ser movido pelo sentimento de Deus. Deus, Ele está procurando homens nesse momento, mulher nesse momento de crise, de dificuldade, que possam se colocar na brecha para interceder, para chorar, para lamentar, para rasgar o coração diante dele e entregar-se por completo ao Senhor. Eu quero te convidar a fazer isso neste momento. Quero te convidar a fazer isso neste momento, porque Deus, Ele está nos chamando para um novo tempo. Ele está nos chamando para vivermos um novo tempo, uma nova história. Deus, Ele está chamando você para ser esse instrumento na vida daqueles que precisam de Deus. Quero orar neste momento. Quero orar pela sua vida para que Deus possa renovar você.